vamos hoje, junto com a nossa protagonista, adentrar nos mundos dos sonhos para encontrar uma pérola que realizará o seu desejo. E aí, você já tem uma ideia do que vamos discutir hoje? Mas antes, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Terra dos Sonhos chegou ao catálogo da Netflix esta semana que acabou de passar de novembro, mais especificamente lá pelo dia 18 de novembro. E vai nos levar a acompanhar uma garotinha chamada Nemo. Nemo acabou perdendo o pai em um acidente de barco. A menina vivia em um farol e acabou indo morar com o seu tio. A questão era que o seu tio nunca teve exatamente uma convivência com crianças. E a convivência deles, vamos dizer, fica um tanto difícil. Porém, Nemo acaba entrando no mundo dos sonhos e conhecendo um personagem chamado Flip. Flip era um dos personagens das histórias que seu pai contava. E a partir daí, eles vão adentrar nesse mundo dos sonhos para conseguir alcançar uma pérola que é capaz de realizar os maiores desejos nesse mundo dos sonhos. O filme Terra dos Sonhos é a adaptação de um HQ. Poucas pessoas sabem que realmente esse filme é baseado, vem da adaptação de um HQ. Só realmente aqueles que são os fãs, que é do autor Winsor McCay. A Netflix conseguiu os direitos de adaptar essa obra lá pelo ano de 2020. Terra dos Sonhos, gente, eu acho que foi uma das obras muito esperada pelas pessoas, justamente por toda aquela empolgação que eles estavam trazendo de uma ideia desse mundo dos sonhos, fora, é claro, de nós termos um ator que muitos conhecem, que é o Jason Momoa, que fez o Aquaman. Então, uma das coisas interessantes é justamente isso, vir a adaptação de um HQ. Outro ponto interessante sobre esse filme é que, na obra original, a nossa protagonista, na verdade, é um menino que se chama Nemo. Na verdade, o nome correto se escreve N-E-M-O, Nemo, mas a gente lê como se fosse Nemo, por isso que até quando você vê em português tem essa tradução de Nemo. Então, nosso protagonista era realmente um menino. Eles resolveram fazer uma mudança e fazer com que a nossa protagonista fosse uma menina. Outro ponto, outra mudança também, gente, é o próprio Flip. Pelo que eu vi, a história, o HQ, ele tem um toque bem mais infantil, uma coisa que é realmente voltado para um público mais infantil mesmo. Então, acho que até o modo das histórias são mais básicas, ou até mesmo aquela questão do inconsciente, do mundo dos pesadelos, eu acho que seria uma coisa mais básica. Porém, no filme eles quiseram trazer uma coisa um pouco mais madura. Então nós vemos o personagem do Flip um pouco, vamos dizer assim, mais bestiado, com forma mais de besta e um pouco mais assustador. Não que seja algo realmente assustador, diferente do que seria no HQ, algo bem mais simples. Um outro ponto que vale lembrar sobre esse filme, gente, é que sim, ele tem tudo para ter uma continuação se existirem dois fatores. O primeiro, como eu já disse uma vez, se a série fizer sucesso e a Netflix resolver investir nesse sentido. O segundo é se o público gostar nesse fato. Porque Terra dos Sonhos é literalmente um filme que você vê que tem muita computação gráfica, exatamente como Sandman. Então nós vemos essa questão de ter um trabalho muito grandioso e que vai dar um custo bem mais alto para a Netflix. Porém, essa história tem tudo para se ter uma continuação, já que vem de um HQ e ela abre várias ramificações para você acompanhar todas as aventuras. Creio eu que ainda a aventura principal vai ser com a nossa protagonista, que seria a Nemo. Eu não sei se o Flip continuaria nas histórias. Acho eu que sim, porque ele é o outro protagonista da história, já que a história da Terra dos Sonhos gira em torno desses dois personagens, gente. Porém, pode sim se ter uma mudança com a questão de como iria se desenvolver o resto da história. Veremos como será o segmento que a Netflix irá seguir. Uma outra
coisa que eu achei muito interessante desse filme é o modo como eles trabalham a parte dos sonhos, gente. Sandman trabalha de um jeito. Quem já viu a série, ok, eu ainda não falei de Sandman porque eu não assisti a série inteira, mas Sandman tem realmente um percurso que ele vai seguir de desenvolvimento de como seria o mundo dos sonhos. Neste HQ, Terra dos Sonhos, nós temos uma visão já bem mais diferente. Por exemplo, gente, uma ideia sobre a série de Sandman é o fato do mundo dos sonhos, que os que acontece no mundo dos sonhos, que eu me lembre, era mais ou menos isso, como eu disse, eu não assisti a série inteira, era que a possibilidade do que acontece ser real, acontecer, se tornar realidade. Então, o que você sonha pode se tornar realidade. Se eu não me engano, era mais ou menos isso. Porém, nesse filme, Terra dos Sonhos, já é algo totalmente diferente. O Flip explica, na verdade, para Nemo, que a Terra dos Sonhos nada mais é que um lugar para você sonhar. Nada daquilo é real, são apenas sonhos. Que existem agentes que controlam os sonhos para que não aconteça de um sonho se interferir com o outro. Todos os sonhos estão interligados, vamos assim dizer. Eles têm alguma ligação, uma porta ligando com a outra. E você tem um local que lhe protege. Então seria aquele ambiente que vai te proteger, que não vai ser atingido por um pesadelo. Então eu achei muito interessante esse desenvolvimento de como eles trabalharam com essa questão dos sonhos. Porém, é um tanto questionável, vou dizer, como é aquela questão do mundo dos sonhos, que é tipo meio que uma agência. Dá a entender realmente, então, que por mais que sonhos sejam conectados, existe uma parte mágica ali. Isso ficou, acho que um pouco meio que subentendido, meio que não entendido, justamente por isso. Se existe uma agência que cuida, então existe um mundo mágico, exatamente onde está esse mundo mágico nos sonhos. Algo realmente tem que estar conectado aos sonhos. Outra questão é o próprio mundo dos pesadelos. Lidar com aquela questão de mostrar que os seus pesadelos são o que você mais teme, e eles vão estar sempre se modificando. O melhor jeito de se dizer isso, que dá a entender no filme, eles estão sempre se modificando justamente pelos seus medos. Então, a Nemo tinha literalmente medo de uma lula, que era uma história que o pai dela contava, e era um medo dela. E aquele pesadelo iria atrás dela quando ela demonstrasse medo. Então, eu acho que é uma coisa assim, um desenvolvimento bem bacana também sobre essa questão do mundo dos sonhos e até mesmo do próprio pesadelo. Outro ponto é a parte realmente dos sonhos, em quem você sonha em ser. O mundo dos sonhos lhe dá o direito do que você quer sonhar, o que você deseja. Então, se você quer ser um grande mágico, eles vão lhe dar este sonho. Você vai sonhar que é um mágico magnífico, esplêndido. Nós temos um outro exemplo que é muito cômico, que é um menininho dirigindo um caminhão, eu acho que um caminhão de lixo, se eu não me engano. Quem que ele tá dirigindo? É uma criança. Então, assim, o sonho dele era dirigir aquele caminhão. Então, eu acho muito bacana, até mesmo o mundo desse sonho de cada pessoa, como ele é montado, né? O mundo da Nemo era o farol em que ela vivia. Então, assim, nós vemos ela naquele mundo. O mundo desse menininho era uma cidade deserta em que ele podia dirigir esse caminhão de lixo por todo canto. E o modo como eles são conectados são portas que você tem que achar de determinados modos. Cada porta vai levar ao próximo sonho. Como o Flip diz, todos os sonhos de todo mundo é conectado daquela maneira. A agência de sonhos tem um modo de conectar um sonho ao outro com a porta. Eu achei bem interessante esse modo como eles trabalharam isso, gente. Mas assim, na minha opinião, eu acho que é um filme interessante. É divertido, é agradável, apesar de que eu achava que quando a minha mãe me disse até desse filme, que ele teria um desenvolvimento maior dentro do próprio mundo dos sonhos. Meio que a Nemo cairia lá de um modo assim, sei lá, mágico, não realmente entrando, dormindo, entende? Não que tenha sido ruim, ele tem um desenvolvimento bacana nessa parte, sim, porque nós vemos daí a questão da Nemo vivendo a vida dela nesse mundo real. A gente não pode viver eternamente um sonho, a gente não pode viver eternamente dentro desse sonho, que é uma outra coisa legal que esse filme nos mostra. Nós precisamos viver a realidade, não podemos viver presos naquele sonho.
ficar vivendo aquilo o tempo todo. Então é isso. Apesar de que eu esperava um pouco mais nessa questão do mundo dos sonhos, eu achei interessante sim o filme. Ele tem uma pegada bem legal, o desenvolvimento do modo de como eles falaram sobre o mundo dos sonhos, como eles são desenvolvidos, e até mesmo o trabalho de toda a computação gráfica. Sim, realmente o filme é um filme, a maior parte das cenas gravadas em cenários. Dá pra entender por que demorou tanto para lançar, porque como a Netflix conseguiu os direitos dessa obra em 2020, foram praticamente quase 2 anos para se fazer essa obra. Tirando realmente, como eu disse, essa parte do mundo dos sonhos que eu esperava que tivesse mais, eu acho que é um filme muito legal, muito interessante, realmente. Ele é divertido porque ele envolve um pouco aquela questão de aventura, magia e para toda a família. Então, se você ainda não assistiu esse filme, dá uma chance, gente, porque é bem bacana. É uma pegada diferente. Não é uma pegada igual Sandman. Eu vou assistir porque... Não, cara, não tem nada a ver. Sandman é uma coisa realmente mais obscura, é uma coisa realmente mais voltada para adulto, enquanto Terra dos Sonhos é uma coisa mais tranquila. Seria meio, vamos dizer assim, um público meio que infanto-juvenil nesse caso, já que o personagem do Flip é um pouco assustador, eu diria, para uma criança, mas que mesmo assim é divertido e agradável de se ver. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu esse filme Terra dos Sonhos, o que você achou? Qual foi sua expectativa em relação a esse filme? Se foi positiva, se foi negativa, se foi mais ou menos? Ou se você conhece o HQ, quais são as outras diferenças que existem entre filme e HQ? Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixar o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!